Na medida em que os dois candidatos que sobrevivam e cheguem no segundo turno, estarão comprometidos com a sua plataforma, os seus programas e assim por diante. Eles já estão necessariamente com uma alta taxa de visibilidade social e pública, de tal forma que o foro, a sala onde essa negociação ocorrer, será, eu diria, quase devassada, porque a opinião pública, e essa é uma aposta pessoal, estará vigilante para saber quem concedeu mais ou quem concedeu menos. Por outro lado, composição não é mistura. Composição, acordo e aliança é método político. E o político que não admite isso na sua consciência não é político, é um dono de seita, né? É um dogmata, é um homem rígido demais para a ação política. A política também se faz com acordos, com alianças, desde que as pessoas não percam a sua identidade. E eu creio também que o grande compromisso dessa possível aliança é a nação, que não pode aguentar mais o clima que está vivendo. Estamos com o tempo esgotado. Muito obrigado a todos vocês. E agora passamos, é realmente bastante satisfatório nós vemos a quantidade de perguntas que temos em mãos. E essa participação, sem dúvida nenhuma, é o grande sucesso que nós estávamos esperando. Passo então ao companheiro Plínio para que comece a administração das perguntas que temos que fazer aos assessores. Nós temos várias perguntas na mesa. Nem todas as perguntas se referem pertinentemente ao tema de hoje. A mesa organizou consideração aos assessores presentes. E depois, então, vamos começar com as perguntas propriamente dito. Esta é de um estudante. A faixa de 21 a 35 anos. E a pergunta é extremamente inteligente, mas o estudante não é exatamente alguém que domine corretamente a nossa língua. Todos os candidatos receberam com antecedência as perguntas que seriam abordadas neste seminário. Essas mesmas perguntas consistiriam basicamente a diferença que faria deste seminário com outros de cursos demagógicos promovidos pelos candidatos a plateias menos organizadas e menos intelectualizadas. É presumível que os candidatos teriam tido tempo para preparar-se às perguntas apresentadas pela ANPAR. Não de forma genérica, mas sim de uma forma específica, pela própria ênfase dada ao como nas perguntas. Infelizmente, isto ficou muito a dever. Quais foram as causas do esquivamento dos assessores com C, as perguntas? Foi resultado de uma omissão individual própria? Do ainda não abordamento de questões fundamentais de administração ou do interesse dos eleitores do como pela equipe dos candidatos? Ou pela facilidade de opção por discursos generalistas, demagógicos e que não se comprometem? A mesa decide que os assessores presentes não serão necessariamente obrigados a responder essa pergunta e passa a pergunta seguinte. Mas a mesa faz de si a questão levantada pelo estudante e pede aos assessores aqui presentes objetividade administrativa nas respostas. Existem algumas perguntas, e nós selecionamos aqui 3, que não têm um endereço individual. Nós a colocamos assim, apesar de uma ou outra dessas 3 aqui serem indicadas preferencialmente a algum candidato. Mas a mesa as dirige aos assessores e sugere que a resposta seja feita na mesma hora. Bom,
A pergunta, uma delas diz assim, e ela é feita pelo diretor e presidente do Conselho de Jovens Empresários da Federação e Centro de Comércio. Para exercer a autoridade e a moral administrativa, é necessário estancar o gasto público e a corrupção. Todos dizem que o farão. Rui Barbosa, quando ministro da Fazenda, em 1989, não conseguiu. 1889 não conseguiu. De lá para cá, ninguém conseguiu. Podemos confiar na promessa dos candidatos de agora? Vamos ficar atentos. A outra pergunta, do mesmo gênero, ela é endereçada ao assessor do candidato Collor, mas ela é feita a todos os assessores presentes, é o seguinte: o governador Collor vem falando muito em combater a corrupção no país. Quais as estratégias usadas no seu governo, usando com eficácia recursos humanos? E finalmente a pergunta síntese, do mesmo gênero: quais os meios e critérios objetivos para acabar com a corrupção? Falando da ordem, evidentemente, como o Plínio anunciou, usaremos desta vez a ordem normal, depois inverteremos as ordens. Porque às vezes, quando eu digo que foi Garcia Lorca, alguém fala, olha, foi Antônio Machado. Quando eu digo que foi Antônio Machado, alguém diz, olha, foi Garcia Lorca. Ele disse, caminante não há caminho, no caminho se hace al caminar. A primeira colocação é uma colocação de quem quer saber qual é o futuro e como será feito no futuro. Todos nós que trabalhamos com pessoas em administração sabemos que a primeira coisa que tem que ser feita é entrar em contato com a realidade. Existe uma máquina administrativa que está aí, que funciona com seus pontos positivos e com seus pontos negativos. Eu acredito que houve, de parte dessa pessoa que nos fala e de todos os outros debatedores, uma transparência das diretrizes e da metodologia de como realmente esse problema vai ser enfrentado. Agora, eu acho que o primeiro perguntador ele já está querendo uma forma mágica, uma resposta com antecipação. Eu me lembro de uma história de que um espartano, uma vez visitando Atenas, na época do início da democracia, ele foi para uma arena. E quando ele chegou na arena, que era a praça pública em forma de semicírculo, onde todos se encontravam, ele percebeu que não havia, tá certo, nenhum lugar e conseguiu um pequeno lugar. Uma senhora entrou na arena e começou a procurar um lugar e todas as pessoas se esquivavam até que chegou ele. Quando chegou nesse ponto, ele se levantou e deu lugar a essa senhora. Aí todos os atenienses se levantaram e bateram palmas. Eu acredito que a forma de se combater a corrupção, primeiro está numa postura realmente pessoal. Estar numa forma de se ser... Estamos ficando com o tempo esgotado. Termine a frase, por gentileza. Termine a frase. Ok. A corrupção é um problema nacional, não é um problema somente dos funcionários públicos. É uma cultura realmente que nós estamos vivendo. Nós temos que ter um sistema descentralizado, tarefas e autonomias bem definidas, dando realmente autoridades às pessoas que prestam serviço à população, dentro da reforma administrativa. E segundo, realmente dar força ao Poder Judiciário, que é a quem cabe realmente resolver o problema grande do Brasil, que é a impunidade. Muito obrigado. Por gentileza, o representante do candidato Ulisses Guimarães, respondendo à indagação, quais os meios e critérios objetivos para acabar com a corrupção ou combatê-la. Em primeiro lugar, quero dizer que eu recebi as perguntas todas antes, recebi na segunda-feira à noite, analisei, trouxe aqui uma série de questões relativas a elas, mas como eu não sou um computador, se eu fosse um computador, você não precisava de mim aqui. A gente mandava aqui talvez um disquete, vocês projetavam, apertavam o botão, eu não precisava estar aqui.
Mesmo porque eu acho que essas questões todas de ordem administrativa não são questões de manual de administração pública. São questões de gestão do Estado, são questões políticas, são permeadas pela questão política. Portanto, é muito importante que quem vem aqui não diga simplesmente repita manuais de administração, mas permeie a questão da administração pública com a questão real, que é a questão política. Dirigir um país não é ser um formado PhD em administração pública. É ter conhecimentos, ter uma equipe boa nesse sentido, mas ter sensibilidade política e representatividade para poder ter credibilidade. Tá, não adianta. Gasto público, eu entendo que, em primeiro lugar, ele tem um limite. O limite da capacidade que o Estado tem. Tem um limite. Esse gasto público é somatória de receitas, menos de... ele tem um limite. Esse limite, o que é que deve fazer? É definir claramente os objetivos, as prioridades de investimento, de gasto público. Claro, organizar a máquina, estruturar a máquina, modernizar, informatizar e definir claramente. Eu coloquei na minha primeira exposição os elementos que eu acho que são privativos do Estado, que são fundamentais do Estado e aquilo até que o Estado não deve estar. Quanto à questão da corrupção, o que é de fato isso daqui? Existe uma cultura de corrupção desde o sujeito que vende pastel lá na feira, que compra o fiscal da prefeitura para poder montar uma banquinha, até a grande corrupção. No meu entendimento, por exemplo, grande parcela dos subsídios, dos incentivos e subsídios são corrupção. É claro que você pode definir o subsídio do tempo limitado para alguma atividade econômica, para algum setor ou para alguma atividade social. Aí não é tempo limitado. O metrô, por exemplo, tem que ter subsídio, não tem jeito. Acho que o primeiro sabe disso. O metrô terá que ter subsídio porque a população não tem como pagar. Enquanto você não tiver a condição de dar um salário razoável, você vai ter que subsidiar alguns setores sociais. Então aí é um subsídio permanente, mas há subsídios por tempo limitado. A questão do álcool, que foi colocada aqui pelo um dos promotores desse encontro, me desculpe, é uma questão bastante discutível nesse sentido. Até quando nós vamos subsidiar o álcool? Até quando? Eu acho que o subsídio é necessário para um arranque de um sistema, de um projeto econômico e tal, mas tem que ter tempo limitado e recursos limitados. Questão dos cartórios, precisa acabar com os cartórios. Precisa acabar com os cartórios. Essa regulamentação exagerada. Eu não preciso, para montar um posto de gasolina na esquina, eu não preciso pedir autorização para o Conselho Nacional do Petróleo. Ele tem que me dar apenas as regras básicas que eu tenho que obedecer perante a população, que é um serviço à população. Mas eu não tenho que pedir concessão. A Embratur não precisa dar concessão para instalar um posto qualquer de agência de passagens. Não precisa. Então, precisam acabar com os cartórios. Isso são tudo privilégios. E no aspecto do fisiológico, que é muito cultural. Fisiológico não é tanto no político. Fisiológico é a cultura popular. Coisa que mais o político recebe é as pessoas pedindo coisas. Mais 30 segundos, por favor. Como se fosse normal pedir coisas e o político tem que responder essas coisas. Então, uma das formas básicas é o seguinte: concurso público, não só concurso público na administração direta, que já hoje é estabelecida pela Constituição, mas, pelo menos, se não é concurso, mas é prova pública de seleção, inclusive para preenchimento dos cargos de todo o setor estatal, menos a direção. A direção básica e suas equipes, evidentemente, tem que ter uma conotação política, a partir da composição política que é feita, da competência, evidentemente, e da composição política que é feita para montar um governo